Boa noite a todos. Prazer estarmos aqui mais uma vez. Boa noite aos nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Nós esperamos que essa presença se repita entre nós, tá bom? Então nós ficamos muito felizes com a presença de vocês aqui. E boa noite também aos nossos queridos que estão nos assistindo online agora. E nosso desejo é para que Deus também fale o coração de vocês. Então vamos continuar estudando o Evangelho de João. João capítulo 7 é o texto que nós iremos então meditar esta noite. João capítulo 7, eu vou explicar um pouco o pano de fundo para que quando nós lermos fique mais fácil o entendimento. Então João capítulo 7 nos conta um momento em que estava acontecendo, ou prestes a acontecer, a festa dos tabernáculos, que era uma festa muito comum que havia na Judéia, que havia entre o povo judeu no primeiro século. Então uma vez por ano eles faziam essa festa chamada Festa dos Tabernáculos. Eles se reuniam então no templo, se reuniam ali em Jerusalém, e essa festa era uma festa muito famosa, muito conhecida nos dias de Jesus. Então, alguns dias antes dessa festa, a popularidade de Jesus já estava em evidência. Aí, Jesus ele já estava sendo conhecido, onde quer que ele ia, todos já conheciam a fama de Jesus. E também já havia provocado a indiferença dos religiosos da época, e muitos já estavam querendo matar o Senhor Jesus. Aí o capítulo 7 nos conta, quem leu sabe que o capítulo 7 nos conta que Jesus, ele discretamente, ele vai até o templo. E ele vai até o templo de uma forma um tanto quanto disfarçada. Ele vai ao templo e ele começa a ensinar. E ele começa a pregar. E ao ensinar ali, esse é o pano de fundo, e ao ensinar ali começou a fluir pessoas em volta de Jesus. E algumas pessoas então, e os sacerdotes, os principais sacerdotes também foram até ele e começaram a fazer perguntas e a indagarem a Cristo Jesus. Aí Jesus, no meio daquelas exclamações que estavam acontecendo com ele, Jesus então, ele cita uma frase, e eu quero começar por essa frase no capítulo 7, o versículo de número 37. Então, o pano de fundo estava acontecendo antes da festa do tabernáculo, e Jesus vai ao templo e Jesus começa a ensinar, e passa-se os dias das festas. Aí no versículo 37 do capítulo 7 diz: no último dia, esse último dia era a festa dos tabernáculos, no último dia, o grande dia da festa, ou seja, o último dia sempre era o melhor, então estava cheio de gente. Então no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Ele disse em voz alta. Então tenha em mente que Jesus está dentro do templo de Jerusalém. Ele está lá dentro do templo, e no último dia, cheio de gente, cheio, lotado de pessoas de todos os cantos do mundo, principalmente judeus. Jesus lá no meio, ele levanta e ele fala em voz alta. Ele diz no versículo 37: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E o versículo 38: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então construa na sua mente agora esta imagem de o templo de Jerusalém abarrotado de gente, cheio de pessoas, aquela festa religiosa, aquela romaria que havia até o templo de Jerusalém, pessoas acampadas em volta, menino correndo, aquele tanto de gente, e Jesus dentro do templo. E Jesus então, no último dia, Jesus fala em voz alta para todo mundo ouvir: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Por que Jesus disse isso? Essa é uma pergunta interessante. Por que Jesus disse isso? Então tenha em mente que Jesus está dentro do templo, e é dentro do templo que ele escolhe falar isso. Ele não falou do lado de fora, ele não falou ao redor, ele não falou a uma certa distância, ele entrou no templo, ele quis estar lá dentro, e é lá dentro que ele disse: quem tem sede, venha a mim. E quem crê, do seu interior, põe essa expressão na sua mente, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Por que Jesus disse isso?
Teve um porquê. Para nós, isso é apenas uma informação, quando nós olhamos como informação. Para nós, isso é apenas uma expressão de Jesus. Parece que é uma força de expressão religiosa, e não foi. Jesus falou isso proposital, ele teve isso planejado, ele teve isso arquitetado na sua mente. Ele entra no templo, e lá dentro do templo ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. E quem crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Por que Jesus disse isso dentro do templo? Para nós entendermos isso, nós precisamos fazer uma pequena digressão. Nós precisamos fazer um retorno ao Velho Testamento. Nós precisamos olhar para o Velho Testamento. Senão nós não conseguiremos entender isso aqui. Se nós não pegarmos o gancho histórico que está por trás dessa frase de Jesus, nós não conseguiremos entender isso aqui. Jamais. Passa desapercebido. Então, sempre que nós lemos o Novo Testamento, por isso que eu concordo com Agostinho. Vou repetir Agostinho aqui, o Santo Agostinho, não sei pela qual vez que eu já cito isso, mas eu vou repetir. Nós temos que olhar as Escrituras tendo Jesus como a chave para interpretar as Escrituras. Então Jesus é a chave interpretativa para nós entendermos as Escrituras. Então, para entendermos essa frase, nós precisamos voltar no Velho Testamento. E no Velho Testamento nós temos um episódio interessante que está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Ezequiel 47, há um acontecimento ali, e que é um acontecimento sobrenatural, e que Jesus pega essa expressão proposital e ele vincula a ida dele ao templo, e ele pega essa frase vinculando com o Velho Testamento, com o profeta Ezequiel, e ele fez isso proposital. Nós não entendemos isso. O judeu do primeiro século entendia. O judeu do primeiro século sabia o que Jesus estava dizendo com essa expressão: quem tem sede, venha a mim e beba. E quem crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando Jesus disse isso, o judeu entendeu o que Jesus estava dizendo. Nós não. Então nós precisamos retornar ao Velho Testamento para a gente entender. Então vamos lá, Ezequiel capítulo 47. Eu vou explicar o contexto para vocês. Ezequiel 47. Para que a gente entenda o que está acontecendo aqui. Eu vou explicar o contexto aqui. Num certo momento do ministério de Ezequiel, o Filho do Homem, lembra de quarta-feira passada que eu expliquei o Filho do Homem? O Filho do Homem, ele pega Ezequiel, tanto é que no capítulo 47, versículo 1, disse assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar. O homem que ele está referindo aqui é o Filho do Homem. Lembra de quarta-feira passada que eu disse que Jesus se intitulou como Filho do Homem? Agora Ezequiel, o profeta Ezequiel, que teve uma participação importante no reino de Deus, Ezequiel, ele é pego por esse Filho do Homem. Aí esse filho do Homem tinha uma trena, ele tinha um caniço de medir, ele tinha um negócio de medição. Aí o Filho do Homem, ele pega Ezequiel e ele mede alguns centímetros, alguns côvados, e ele disse: anda. E ele entrou em um lugar, e ao entrar no lugar, as águas deram nos seus tornozelos. Aí esse mesmo Filho do Homem mediu mais tantos metros e disse: anda mais um pouco. As águas deram nos joelhos do profeta Ezequiel. Aí o Filho do Homem de novo mede, e ele diz: anda mais um pouco, e dava aqui na cintura. Aí ele mede mais um pouco e diz: anda mais um pouco, e ele diz: não dá mais para andar, só nadando. Aí o Filho do Homem manda ele voltar. Ele volta, e ao voltar ele olha para trás, ele vê outro quadro que não tinha quando ele entrou, com as águas que davam pelas suas canelas. Aí a partir do capítulo 47, versículo 6: e me disse:
47. Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Quando ele entrou, não havia essas árvores. Quando ele volta, ele tem essa visão das árvores lá. Volte para João naquela expressão que Jesus disse: quem crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Não perca essa frase da sua mente. Quem crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Ezequiel está no templo, e ele entra no templo. Quando ele volta naquela experiência, ele vê uma coisa que aconteceu com aquelas águas que saíam do limiar debaixo do templo. Então esta é a visão. Aí no versículo 7 ele diz: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Já mudou a configuração, o quadro. Versículo 8: então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Olha o que Ezequiel viu. Ele entra, as águas o cobrem. Quando ele volta, haviam árvores, essas árvores davam o seu fruto, e ela diz: essa água que sai do templo, ela vai desembocar, ela vai cair no mar morto, e o mar morto vai ter vida, ficará curado, ficará bom novamente. Quem crer, do seu interior fluirão rios de água viva. Entendeu por que Jesus disse isso? O templo, eles achavam que o templo era o lugar físico. E Jesus disse: quem crê, do seu interior, o templo interior em nós, quando essa água jorrar, que é Cristo, aquilo que é morto vai ser transformado em vida. É isso que Ezequiel está dizendo. E foi isso que Jesus disse quando entrou no templo. Ele fez isso proposital. Ele disse: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele busca esse exemplo. E o judeu sabia dessa história da água que saía do trono, da água que saía do rio, e essa água iria desembocar, iria dar lá no Mar Morto, e o Mar Morto iria ser transformado. O Mar Morto existe até hoje em Israel. Quem já foi lá já viu o Mar Morto. Só tem sal lá. Não dá para mergulhar. O sal levita as pessoas. Aí ele diz: o Mar Morto será transformado do seu interior. E Paulo, em Efésios, no capítulo 2, Paulo diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Jesus está falando daquela morte interna que há no ser humano, daquela morte interna que há em nós. Nós morremos de dentro para fora. Aquelas pessoas que suicidam porque já morreram no seu interior há muito tempo. Há pessoas que estão vivendo um luto eterno dentro de si, mortas existencialmente falando, porque nós morremos de dentro para fora. A morte acontece dentro de nós. É dentro de nós. E a visão de Ezequiel, quando Ezequiel vê o Filho do Homem diz: vai sair água de dentro do templo. Só que esse templo não é uma estrutura física, esse templo somos nós. Esse templo somos nós. E Ezequiel diz mais, o versículo 9, veja só o que diz: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. O peixe para o judeu tinha um poder, tinha um símbolo, era um símbolo muito poderoso. Tanto é que era o símbolo do cristianismo no primeiro século, que é um acróstico do nome de Cristo. Ictis, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Muitas pessoas não sabem porque que o peixe é o símbolo do cristianismo. Muitas pessoas não sabem, porque a palavra peixe em grego é ictis, que é um acróstico: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador.
Jesus Cristo, Hios Soter, Theos Soter, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E ele diz, haverá abundância do quê? Abundância de peixe. O peixe tinha um significado para o judeu. E onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis do mar. E tudo, preste atenção, do seu interior fluirão rios de água viva. E Ezequiel diz, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. É dentro de mim, é dentro de você. Versículo 10. Junto a ele acharão pescadores desde En-Gede e até En-Englaim. Haverá lugar para se estenderem as redes. O que Jesus fez? Quando não havia peixes para pescar, joguem a rede. E eles não deram conta de puxar. Está vendo o link com Jesus aqui? Estenderem as redes, o seu peixe segundo as suas espécies será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Aquelas áreas podres dentro de nós será purificada pelo sal. Irá mudar o sabor. Isso acontece dentro de nós. E o texto diz mais: junto ao rio, as ribanceiras de uma e outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Haverá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha. Isso é existencialmente falando. Nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Pessoas curadas curam outras pessoas. Pessoas doentes adoecem outras pessoas. Existe um livro muito bom, um livro não cristão, escrito por um psicólogo chamado Gente Tóxica. Vale a pena você ler esse livro. É um livro voltado para a psicologia, mas é um livro interessante, chamado Gente Tóxica, que fala daquelas pessoas que sugam a energia de outras pessoas. Isso é real, isso acontece, isso existe. Tem pessoas que são tóxicas, que elas azedam o ambiente onde elas estão. Elas estragam, elas azedam, a energia delas, psíquica, causa briga, causa discussões. Já viu? Às vezes você está bem e chega uma pessoa e começa, parece que cai a temperatura existencial no ambiente. Você começa a ver briga, discussão e não sei o que lá mais. Tem gente que é assim. E Jesus está dizendo, quem tem sede, vem a mim e beba. Entendeu por que Jesus disse isso? Por causa dessa profecia do livro de Ezequiel. Porque onde esse rio passar, as coisas se alteram. Quando esse rio passa dentro de nós, ele passeia dentro de nós, ele faz esse percurso dentro de nós. Ele vai naquelas áreas lameadas, pantanosas dentro de nós. O sal vem dando tempero, vem mudando o sabor, vem mudando a sua estrutura. Ezequiel, quando ele olha, ele vê árvores que davam seu fruto e a folha não murcha. Era o Salmo primeiro. E no seu devido tempo dá o seu fruto e não murcha. É o Salmo primeiro. Aí quando você lê o livro do Apocalipse, no capítulo 22, João, o mesmo João que escreve o Evangelho de João, ele tem a mesma visão que Ezequiel teve. Só que Ezequiel não soube interpretar o Filho do Homem. Se você tiver a curiosidade, tenha essa curiosidade, seja curioso com isso, não com outras coisas, não com a vida dos outros. Seja curioso com essas coisas, com esse tipo de coisa. Se você ler o capítulo 47, quando o Filho do Homem pega Ezequiel,
diz que a porta do templo ficava apontada para o Oriente. Isso para nós não tem importância nenhuma, mas para o judeu que conhecia a história, a trajetória teológica histórica de Jesus, isso tinha uma importância. Diz que a porta do templo ficava apontada para o Oriente, esse templo aqui. E a porta do templo de Jerusalém, lá nos dias de Jesus, ficava apontada para o Oriente. Porque Deus, quando vinha falar com Adão, diz o Velho Testamento que Deus vinha falar com Adão do Oriente. Era do Oriente que Deus vinha falar com Adão. Quando Deus vinha falar com Ezequiel, ele sempre vinha do Oriente. E ele diz, a porta estava apontada para o Oriente. Quando Deus vinha falar com Isaías, com Jeremias, com tantos outros profetas, diz que Deus vinha sempre do Oriente. Por quê? A porta do tabernáculo sempre ficava apontada para o Oriente. Por quê? Porque quando Jesus nasceu, os magos disseram, vimos a sua estrela no Oriente. Aí Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, virá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. É a trajetória, o percurso, o caminho divino que Deus escolheu, essa forma didática de mostrar para o judeu, olha, vocês têm que olhar sempre para o Oriente. Aí quando você lê o livro do Apocalipse, no capítulo 22, João tem a mesma visão, só que João, ele decifra isso melhor do que Ezequiel. Quando eu digo melhor, não é que ele foi superior a Ezequiel, mas com uma linguagem dos tempos de João. Até porque já estava revelado. Já estava revelado. Aí João já sabia o que era aquilo. Ezequiel escreveu. Ezequiel só escreveu, mas não foi revelado. Mas João foi. Cumpriu onde você leu ali. Exatamente. Né? Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Que é o último capítulo do livro do Apocalipse. É uma pena que nós lemos Apocalipse e nós queremos decifrar a besta que emerge do mar. O número 666. O número 666, a mulher montada no dragão, a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar. Nós queremos ver essas coisas. A pedrinha branca, nós queremos saber o que era a pedrinha branca, o livro, nós queremos essas coisas. E o livro do Apocalipse nada mais é do que uma repetição do Velho Testamento. Você lê o livro do Apocalipse, não tem nada de novo no livro do Apocalipse. Nada de novo. É uma história velha contada de novo. Só que o livro do Apocalipse ele é cristocêntrico. Ele está sempre circulando na pessoa de Cristo Jesus. Aí, no capítulo 22, João diz assim. Achou o Apocalipse aí? Capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Viu agora a diferença? Ezequiel viu a água que saía do trono. João disse, a água sai do trono e ela sai do Cordeiro. E no versículo 2, no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida. A árvore lá do livro de Gênesis, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. É a mesma coisa de Ezequiel. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Versículo 3. Nunca mais. Circule isso aí. Passa um lápis em volta disso aí. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Aí vem o ápice da água que sai do trono. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Contemplarão cara a cara. Não haverá necessidade da fé mais. Porque fé trabalha com o abstrato. Fé é a certeza de coisas que não se veem.
Então nós não vemos. Agora é face a face. Igual Moisés falava com Deus. Deus falava cara a cara com Moisés. Agora, ver Deus cara a cara só é possível por meio de Cristo Jesus. E esse Cristo Jesus, por isso, agora se a gente voltar para João, fica claro quando ele entra no templo, ele diz: venha a mim quem tem sede e beba. Entendeu agora? Agora faz sentido isso para nós. Quem tem sede, venha a mim e beba. E quem crê, do seu interior, não é no templo, não é na estrutura física, não é na minha igreja, não é na sua igreja, não é na denominação, não é na sua religião, é no seu templo interior. Lembra da mulher samaritana? Onde é o templo? Os nossos pais dizem que é aqui, em Samaria. O judeu diz que é lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Onde é o lugar que nós devemos adorar a Deus? Entendeu essa pergunta agora? E a resposta de Jesus foi o quê? Não é nem aqui em Samaria e nem lá em Jerusalém. Vocês estão procurando lugar. E Jesus disse: meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vocês já procuram um lugar e Deus está procurando um lugar em vocês. Nós queremos ouvir Deus em determinado lugar e nós esquecemos de ouvir Deus aqui dentro. Nós achamos que vamos servir a Deus lá e nós deixamos de servir a Deus aqui. Quando nós servimos Deus aqui, o serviço lá faz sentido, tem lógica, tem razão, tem importância. Quando nós servimos Deus aqui, quando eu entendo que eu sou o templo é o que Paulo diz, templo do Espírito Santo. Quando eu entendo que eu sou o templo do Espírito Santo, a minha ida ao templo tem razão de ser, faz sentido. Então quem crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse rio, quando ele entra, quando ele brota, ele vai entrando naquelas áreas que precisam do sal, do tempero, daquelas áreas pantanosas, fédidas, sujas. Ele chega lá. E aonde precisa de fruto, ele vai frutificar. Onde precisa de vida, ele vai trazer vida. Onde precisa de razão, ele vai trazer razão. Onde precisa de alegria, ele vai colocar. Porque essa é a função do rio. Haverá peixes, é uma figura de linguagem. Haverá vida, haverá abundância. Não haverá sequidão, não haverá necessidade. Gente, a alma humana é um dos lugares mais tenebrosos da vida, do planeta Terra. Esses dias eu estava vendo um documentário sobre os lugares mais inóspitos, menos favoráveis à vida, mostrando lugares com temperaturas elevadíssimas de calor, temperaturas baixas de frio. O Jason diz que lá no menos dia pegou menos 30, não é isso? Eu fiquei pensando, gente, como é que uma pessoa vive numa temperatura menos 30 graus? Deve ser horrível. Lugares desertos. Agora, a alma humana, ela é pior do que tudo isso. A alma humana consegue ser pior do que o inferno. A alma humana, ela consegue ser pior do que o inferno. Por isso que Jesus disse: quem crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Venha a mim quem tem sede e beba. E Jesus disse para a mulher samaritana: meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ela disse: eu quero isso. Eu quero. Aí essa água entrou na vida, naquelas áreas pantanosas dela. E Jesus disse: vai então, chama teu marido e vem cá. E ela disse: eu não tenho marido. E ele bem disseste, porque 5 tivesse até agora. Ela buscava no relacionamento satisfação existencial.
não é aquele que nós buscamos satisfação. Tem pessoas que buscam satisfação nas drogas, tem pessoas que buscam satisfação na mentira, tem pessoas que buscam satisfação no álcool, tem pessoas que buscam satisfação no futebol, tem pessoas que buscam satisfação na satisfação, tem pessoas que buscam nada. Cada um tem as suas ambivalências. Mas nós, independentemente da prática que temos, nós somos seres humanos, nós precisamos desse rio, nós precisamos entrar. E foi o que Deus disse para Ezequiel: venha, ande mais um tanto. Ele mediu mais um tanto. Haverá momentos em que Deus irá medir, dizendo: vem, pode vir. E você só vai ver a mudança. Existe aquele filósofo chamado Platão, né? A caverna de Platão, que é um momento de discussão, etc., que eu olhava ali, era o reflexo do que estava lá. Isso aí dá motivo para muitas conversas, muito diálogo. Se você dá uma olhada com certa atenção, Ezequiel teve uma mesma visão que Platão teve. Só que Platão olhava apenas para o reflexo, o mito da caverna. Ezequiel olhou, e ao olhar para trás, ele viu um quadro diferente. Quando nós entramos, quando nós mergulhamos mesmo, isso só é possível para quem entra de cabeça. Ezequiel teve que mergulhar para poder saber que não dava para ir mais. E Deus disse: volte. Ezequiel só viu o que viu quando ele entrou de cabeça. Enquanto estava no pé, no joelho, na cintura, aqui ele não viu. Ele só foi ver a mudança de quadro quando ele entrou completamente. Aí Deus disse: volta. Aí ele disse: vi árvores, pescadores, abundância de peixes, árvores com frutos, e a sua folha não murcha, dá fruto mês em mês. Mas isso só é possível para aqueles que entram de cabeça, para aqueles que entram completamente. Para aqueles que entram parcialmente não vão ver. Eu estou na igreja, mas eu estou lá, não sei se é. Para quem está lá parcialmente, você pode estar aqui, não adianta, é preciso ir fundo. Tem que estar na área. Tem que estar inteiramente, você tem que estar por dentro. Senão não adianta. Aqui não adianta. Tem que estar completamente. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. E é para quem crê. Não é para qualquer, é para qualquer pessoa. Não é para eleitos, para privilegiados. É para quem crê. Para qualquer um, ou um qualquer. É para quem crê. Ele não faz acepção de pessoas, é para quem crê. Mas crer é entrar completamente. Crer é para aqueles que entram completamente. Crer é para aqueles que mergulham, que vão e que vão com tudo. E que vão, estou aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Estou aqui. Não é aqueles que ficam assim: deixa eu enterrar meu pai primeiro. Lembra dessa parábola? Deixa eu enterrar os meus pais. Deixa eu despedir dos meus primeiro. Deixa eu fazer isso primeiro. Não é para quem faz isso. É para quem fala: eu vou. O jovem rico. Senhor, e fez a pergunta mais inteligente que alguém poderia fazer para Jesus. O jovem rico chega para Jesus e diz: na lata. Não ficou fazendo cirandinha, não. Foi na lata. O que devo fazer para ser salvo? Já chegou perguntando na dissola: o que devo fazer para ser salvo? E Jesus respondeu a pergunta com outra pergunta: conhece os mandamentos? Jesus nem acabou de perguntar, ele disse: sim, conheço. Desde a minha tenra infância eu sigo. Honra teu pai e tua mãe. E declamou os mandamentos para Jesus. Declamou. E Jesus disse: nossa, parabéns, que bonito. Só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Você já foi reprovado porque respondeu uma única pergunta que fez a diferença na prova? Você viu quando você vai tirar teste de carteira de motorista, que você erra um negócio ali, que você perde os 3 pontos, não errei por causa de uma coisa. Agora você imagina você diante do Salvador, tendo uma conversa ali de céu e inferno,
conversa de escatologia, e você pergunta o que devo fazer para ser salvo. E Jesus te faz uma pergunta e você retruca com outra resposta, dizendo: eu guardo isso desde a minha infância, já li a Bíblia, os 66 livros, já li os 39 do Velho e os 27 do Novo, já li todos, sei de tudo, sei os 10 mandamentos de cor, sei o nome dos 12 apóstolos de cor, sei tudo de cor, eu dou o dízimo, olha, eu ajudo o pobre, eu ajudo as pessoas, eu vou na igreja, eu vou na missa, eu vou aonde quer que seja, eu estou lá, eu já li a Bíblia, eu sei as histórias todas, sei seu nome em hebraico, sei seu nome em grego, sei tudo. E Jesus olha para ele e diz: nossa, que bonito, já li Berkoff, já li as Institutos de Calvino, já li muito, já li tudo. Que bom, parabéns. Só uma coisa te falta você mergulhar, você entrar. Para o jovem rico ele disse: vai, vende tudo que tens. Só falta isso para você. Você está aqui, ó. Só falta isso. Dê aos pobres, vem e segue. Gente, no fundo, eu particularmente, você acha que Jesus pediu isso de verdade? Não estou dizendo que Jesus mentiu, mas Jesus tocou no tótem, no pântano dele, no tótem dele. Você guardou tudo, mas tem um valor aí maior guardado por trás dessa capa de honra teu pai e tua mãe, não roubarás, não matarás, darás o dízimo, não falarás mal, e pá, bebé. Tem o que você construiu, o que você herdou, que você se vê, que você se projeta no que você tem, naquilo que te faz sentir gente, naquilo que te faz sentir valorado, naquilo que te faz sentir potencializado, com postura diante da sociedade. Esse é seu totem. Vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Dê aos pobres. Guarda, desperdiça o que você tem com o pobre. Aí você vem e se apresente a mim. O que ele fez? Foi embora triste. Aqui, ó. É aqui. Só vai ver a mudança aqueles que entram de corpo e de alma. Não são aqueles que se tornam religiosos, que adotam uma porta religiosa, que viram evangélico, que viram católico, que viram espíritas, que viram o que quer que seja. Não é isso. É aqueles que entram de corpo e alma. Não é se tornar membro de uma denominação religiosa. São aqueles que entram. Eu creio em Jesus. Muito bom. O jovem rico também cria. Muito bom. Mas é aqui, ó. É para entrar. E quando você voltar, o texto que nós lemos, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E Ezequiel viu a mudança que ele precisava ver. Que você se entregue completamente. Que você se entregue completamente. Deus te chama para um compromisso completo. Ele não quer nada a prestação. Hoje eu sou, amanhã talvez, hoje menos. Não. Ou você é ou você não é. Ou você está, é o que Jesus disse: quem não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Pronto. Jesus ele é radical. Ele age com radicalidade, não com radicalismo. Não confunda radicalismo com radicalidade. Ele age com radicalidade, não com radicalismo. Quem não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Pronto, acabou. Ou você está comigo, ou você não está. Jesus perguntou para os discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? Eles falam que o senhor é Elias, João Batista. Mas e vocês? O que vocês falam que eu sou? Quero saber de vocês. É para estar com Ele. Estar com Ele. E eu vou terminar citando Paulo, quando Paulo escreve aos Filipenses, Paulo dizendo: eu quero estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que é incomparavelmente melhor.
Você já se entregou mesmo? Estou perguntando se você aceitou Jesus porque alguém lá na frente fez um apelo e você foi lá. E você comprou um pacote que te ofereceram de classe catecúmenos, batizou por imersão, por aspersão, ou efusão, o que quer que seja, e você está lá com aquele biblião desse tamanho debaixo do braço, etc e tal. Não, eu não estou perguntando, estou perguntando se você mergulhou. A pergunta é essa, estou perguntando se você foi. Não estou perguntando se você aceitou, não, estou perguntando se você foi. Se você foi, amém por isso. Se você não foi, vá. Porque pelas metades não tem jeito de ver a transformação. Vamos colocar de pé e vamos orar. Quem crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Crer aqui não é aceitação mental ou concordar com a verdade teológica. Crer aqui no contexto de João é ir completamente. O crer no contexto de João não é dizer amém. Não é isso. O crer é ir por completo. Por isso que ele diz, quem crê. Então primeiro se crê. Aí depois vem o resultado. Quem crê, quem for completamente, quem mergulhar completamente, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É automático, é sintomático, é instantâneo. Quem crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas eu não sinto nada. Não é sentir. As coisas vão acontecendo naturalmente, paulatinamente. Mas é para quem crê. É para quem crê. Isso é para quem crê. E crer aqui no contexto de João é entrar completamente. Vamos orar. Bondoso Deus, graças te damos por tua palavra. Obrigado a Deus, porque em Cristo nós temos a oportunidade, a porta sempre aberta. Ó Deus, para que do nosso interior caído, machucado, fragmentado, trincado, cheio de desejos ruins, de vingança, de ressentimento, de mágoas. Ó Espírito Santo, aquelas áreas da nossa vida que precisam do sal para dar o tempero, para dar o sabor equilibrado. Nós te pedimos que o Senhor faça isso. Naquelas áreas dentro de nós que precisam da folha da cura, as árvores, ó Deus, a folha que iria servir de cura. Ó Deus, nós sabemos que isso é figura de linguagem, mas nós sabemos que Cristo ele pode curar. E Ele cura o ser humano de dentro para fora. Ó Cristo, nós te pedimos que o Senhor entre com o rio que sai do Cordeiro, e que sejamos, ó Deus, curados. Mas nós só iremos ver a transformação, a mudança, se nós entrarmos completamente. Nada pela metade, nada nos joelhos. Ó Deus, tem que ser completamente. Quando há a entrega total, nós temos a garantia de que nós iremos ver as transformações. Mas é para aqueles que creem. E o crer no contexto de João é para aqueles que se entregam completamente. E eu te peço por aqueles irmãos que estão se entregando agora. Ó Deus, com dificuldade, mas que estão se entregando agora. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Mas que sejamos vencidos pelo Espírito, para o nosso bem. Porque, como diz Apocalipse, te verão face a face. Não vai ser preciso mais ler as Escrituras para te conhecer, porque te veremos face a face. Não precisamos da igreja, nem de pregadores para nos falar de Deus, porque te veremos face a face. Não precisamos da instituição, porque te veremos face a face. Nós te pedimos assim, ó Cristo, que o Senhor nos ajude a nos entregarmos dia após dia, para que experimentemos desse rio purificador e santificador, mas é para aqueles que creem. Nós te pedimos assim, em Cristo, o nosso rio de águas vivas.
o nosso Salvador. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. Até quinta-feira que vem, com a graça de Deus. Muito obrigado.